Olá pessoal, bom, então agora a gente vai tratar do último tópico rapidamente sobre distribuição, sistemas de distribuição, que envolve um ponto importante desse processo, que é a avaliação da prescrição, né? A análise da prescrição pelo farmacêutico, né? Durante o processo de distribuição, quer dizer, antes da distribuição, né? Partindo da premissa que a gente recebe uma cópia da prescrição antes de preparar as doses para serem administradas, né? E enviadas à enfermagem. Então, essa é uma etapa importante, uma etapa que assim seja mais privativa nossa dentro da farmácia, né? Porque da farmácia hospitalar, no sentido do serviço, né? Porque as outras etapas, separação, né? Até certo ponto, alguma parte da preparação das doses, manipulação das doses, elas são eventualmente delegáveis para técnicos de farmácia bem treinados, né? Mas a análise da prescrição realmente é uma questão que envolve o treinamento específico que a gente passa, né? E aqui eu cheguei a adiantar no finalzinho do outro vídeo que tem uma pequena ponte aí com o que se discute muito hoje sobre revisão da farmacoterapia, que é um tipo de serviço clínico, né? Que a gente tem discutido muito com relação ao bojo das conversas sobre a farmácia clínica. E a gente vai falar rapidamente sobre esse aspecto específico dentro do contexto da distribuição. Tá? Bom, a gente tem aqui, né, eu já cheguei a falar isso em outro vídeo desse assunto, né? No hospital todo paciente precisa ter, né, todo paciente está internado, né, as prescrições têm validade de 24 horas, né? Então todo dia tem que ter visita médica, né, e para atualização da prescrição, nem que seja para repetir a mesma prescrição, mas tem que ter esse aval na prescrição, ou seja, a prescrição com uma data nova, né, a cada 24 horas. E aí a gente tem, né, dentro das atribuições aí, eu coloquei resumidamente, né, que a farmácia, a medicina prescreve os medicamentos, né, faz diagnóstico zoológico, tal, como eu falei. E a enfermagem, também, a gente também falou sobre isso no outro vídeo, sobre o aprazamento, né, no caso, que é botar prazo, né, ou seja, atribuir, né, os horários, né, determinar, né, programar os horários de administração dos medicamentos prescritos. E aí, e administrar o medicamento propriamente dito, a enfermagem também faz. E aí a gente faz aqui está um termo poderia ser melhor, né? Aqui distribuição cai melhor, né? Enfim, também a gente comentou um pouco sobre essa ideia lá no outro vídeo. E aí, quando a gente tem, né, pela legislação, né, o que a gente tem de mais explícito, assim, uma das coisas que a legislação aponta com relação a esse assunto da avaliação de prescrição dentro do hospital. A gente tem a portaria do Ministério da Saúde de 2010, essa portaria 4283, que ela estabelece as diretrizes para a farmácia hospitalar, né? Ou seja, o que se espera da farmácia de um hospital, né? Então, essa portaria passa exatamente por isso. Então, eu separei esse trecho aí, né, que no contexto da segurança, né, deve-se priorizar, que elas contenham, ele fala em priorizar antimicrobianos, né, e medicamentos potencialmente perigosos. Então, tem uma ligação muito importante com a segurança do paciente, né? Essa análise de prescrição que a gente faz, né? E aí coloca-se no que a gente precisa se concentrar, né? Só isso tudo. Concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes. Enfim, esse texto poderia ser o melhor, assim, tem uns nomezinhos que poderiam estar melhor explicados. Mas, basicamente, a gente faz uma avaliação crítica, né, de posse da prescrição, das doses prescritas, da frequência, da via de administração, se está adequada, né? Às vezes é um fármaco, um medicamento que não está adequado para aquela via de administração, por exemplo, uma formulação parenteral que ela tem recipientes específicos para via intramuscular e que foi prescrita por via intravenosa, por exemplo. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque pode produzir danos ao paciente, né?
Então, análise da prescrição, doses muito fora do comum, né, ou fora da faixa terapêutica, pelo menos até onde da faixa terapêutica usual, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. Cálculos e instruções para administração, né? É importante estar bem específico, né? Ou seja, algumas infusões, por exemplo, alguns antimicrobianos precisam ser infundidos em um determinado tempo, ou seja, infundir em 3 horas, infundir em 2 horas, né? Alguns medicamentos são infusão lenta e outros são infusão rápida, né? As próprias diluições dos medicamentos, ou seja, em quantos ml é necessário que seja diluído, e com relação à compatibilidade físico-química, né? Em soro glicosado, fisiológico, pode ser os dois, ou existe alguma questão físico-química, algum medicamento que é incompatível com glicose, não pode ser diluído assim, né? Ou seja, tudo isso são questões que a gente consegue avaliar só de posse da prescrição, né? E aí que é um ponto que a gente vai chegar, né? Qual é a profundidade de avaliar, né? Como é que eu posso avaliar se uma dose está adequada, né? Se o paciente está com a farmacoterapia ideal para ele, se eu não tenho dado nenhum do paciente, só a prescrição, né? Que quando a gente está falando da distribuição, a gente está falando de uma cópia da prescrição que a gente recebe e avalia, mas ninguém aqui falou em acesso ao prontuário do paciente, né? E a gente também não está na beira do leito, a gente está no serviço de farmácia, né? O contato com a equipe médica de enfermagem, ele pode ser feito, né, à distância, a gente pode sair e lá conversar com o médico, com o enfermeiro, lá no próprio posto, né, na própria unidade de internação, mas é claro que a gente está falando aqui de uma análise de prescrição e que nem sempre a gente vai ter acesso a isso tudo. Então a pergunta dá para fazer alguma coisa, dá para analisar alguma coisa sem ter acesso às informações do paciente, que doença que ele tem, que ele está tratando, né? Então essa é uma pergunta provocativa, assim, que claro que dá, né? O raciocínio que eu queria trazer aqui, a ideia que eu queria trazer para vocês, é justamente quando a gente fala em análise de prescrição, né? Vocês podem ver, assim, existem alguns nomes que alguns autores em alguns lugares você pode ver, por exemplo, triagem de prescrição, né? Nesse contexto em que a gente está analisando a prescrição para definir o que vai distribuir, né? Mas essa etapa do processo, ainda que você não tenha acesso a informações específicas do quadro clínico do paciente, ela é uma etapa onde muitas coisas podem ser detectadas, né? E mesmo que não sejam erros, né, você pode esclarecer ou confirmar coisas com os prescritores, né, só de olhar a prescrição, né? Ou seja, claro que, e aí eu trago esse que está no slide, né, que a gente tem a revisão da farmacoterapia, né, que é um nome formal. A gente tem os próximos tópicos aí da disciplina de farmácia hospitalar, onde a gente vai falar de farmácia clínica. A revisão da farmacoterapia ela é entendida como um serviço, né, no bojo do cuidado farmacêutico, né, da farmácia clínica. E ao nível de profundidade que você consegue fazer, depende do nível de acesso a informações que você tem do quadro clínico do paciente, né? Eu não tenho como dizer se a gente tem uma prescrição que eu separei para dar uma olhada e discutir algumas coisas, mas eu não tenho como dizer, por exemplo, se a dose do medicamento está adequada, né, para aquele paciente, do antipertensivo de um paciente, se eu não tenho acesso aos dados de pressão arterial dele, né? Então fica meio difícil de eu, lá na minha farmácia, analisando as prescrições para dispensar, né, para distribuir, né, para definir o que eu preciso distribuir para preparar as doses e mandar no meu sistema de dose unitária, ou só separar por paciente para individualizado, fica meio difícil de eu julgar se a dose tá boa ou não está para o paciente, a menos que seja uma dose assim, muito fora das doses máximas, né? Que ainda assim pode ser uma situação especial e a gente não sabe, mas só a gente vê, sei lá, captopril 300 miligramas sei lá, de 12 em 12, muito fora, um absurdo, assim, né? Que não é muito comum de acontecer, mas assim, a gente vê doses muito fora da faixa terapêutica
podem ser erros de prescrição, efetivamente, né? E aí a gente liga, né, entra em contato com os médicos, né, com a enfermagem, com a equipe de saúde, para saber se é alguma situação especial ou para fazer as correções mesmo. Então, é claro que só com a prescrição a gente tem condição de fazer, de identificar algumas coisas, otimizar algumas coisas. Tem a própria diluição de medicamento, tempo de infusão, compatibilidade físico-química, isso só depende do fármaco, do medicamento que está ali, né? E dos protocolos institucionais, às vezes, né, que o hospital, alguns medicamentos você usa só por protocolo, ou seja, as doses são essas e pronto, né? E aí, se você vê uma dose fora daquilo, você já pode ligar e confirmar se é um erro, se é alguma situação especial e avaliar, né? Interações medicamentosas, a gente tem como avaliar só com os fármacos? Até tem, né? Com softwares, com a bibliografia, olha, varfarina interage com isso, com aquilo e tal. Mas daí aí tem uma limitação. Daí essa interação está produzindo de fato um dano para o paciente, são outros 500. Ou ser um risco naquela situação específica clínica para aquele paciente, são outros 500. Envolve a gente ter informações da situação clínica do paciente, né? Então, os apontamentos, o tipo de intervenção que a gente pode fazer, o tipo de inferência, o tipo de alerta que a gente pode gerar e o tipo de otimização da farmacoterapia são limitados, mas podem ser feitos. Então, só para adiantar, isso vai ser debatido em outras aulas, né? Que essa referência, inclusive, é uma referência, uma referência da Inglaterra, né, usada até pelo NHS de lá, né, em que ela elenca um pouco essa profundidade, né, possíveis profundidade, níveis de profundidade e do que você pode ter condição de fazer pelo paciente, dependendo do tipo de acesso que você tem à informação ou do objetivo que você tem. Ou seja, o tipo 1, que é o mais superficial, né, que você resolve problemas objetivos da prescrição, né? É tudo isso que eu estou falando, é o que a gente faz no dia a dia da farmácia hospitalar com relação à distribuição de medicamentos, né? O passar por nós, para a gente definir o que a gente vai dispensar, né? E fazer essa avaliação crítica, é essa análise de prescrição, né? Agora, se você tem condição, se você precisa saber se o paciente está tendo adesão à farmacoterapia, né? Vamos supor, em um ambiente não hospitalar, até no ambulatorial e tal, e você quer saber se o paciente, né, ter acesso ao comportamento, né, avaliar a adesão, por exemplo. Não tem como você fazer isso só com a prescrição, você precisa conversar com o paciente, é mais específico ainda, né? Você vai precisar da fonte de informação ou para ser o próprio paciente. E na revisão clínica da farmacoterapia, né, é onde você tem condição de fazer avaliações críticas até com relação ao quão apropriado são aqueles medicamentos para aquele momento clínico do paciente, né? E para isso, obviamente, você precisa ter acesso aos exames laboratoriais, ao prontuário médico, ao próprio paciente. Então, quanto mais informação você tem para produzir uma boa anamnese, uma boa avaliação da farmacoterapia, você é capaz de fazer modificações, otimizações mais profundas e buscar mais segurança para o paciente nesse sentido. Então, é só uma questão de profundidade do que você é capaz de fazer dentro do cenário que você tá no momento, certo? Então, a gente vai falar aí de revisão da farmacoterapia mais para frente na disciplina, né, na parte de clínica, mas quando a gente fala de análise de prescrição, a gente está falando disso. Né? Em última análise, é uma ponte aí, uma pontezinha com a farmácia clínica que a gente tem, né? Com o cuidado, mas principalmente é um ato de cuidado farmacêutico, né? Que a definição também a gente vai discutir em outro momento, para esse vídeo não ficar muito longo, certo? E é o que nos diferencia de um almoxarife, de um auxiliar, de um assistente administrativo, na hora de olhar para aquelas prescrições não como itens vazios, né? E não como pedaços de papel, né? Então aqui eu trouxe uma prescrição, né, uma coisa muito importante também, não sei se está dando para ler bem nessa resolução, mas a gente uma coisa que a gente tem no nosso hospital, que é uma prescrição eletrônica, né? Isso também é muito importante do ponto de vista de segurança do paciente. A gente tem aquelas piadinhas de letra de médico e tal, mas isso é uma questão de segurança,
né? Porque manuscrito, né? Prescrições manuscritas são consideradas inseguras pelos protocolos, principais protocolos de, enfim, programas de segurança do paciente. Nosso próprio Programa Nacional de Segurança do Paciente recomenda que tudo seja digitalizado, né? Pelo menos impresso, né? Digitado, né? Que seja. Então, a gente tem aqui a prescrição, né? Dieta hipossódica, provavelmente uma pessoa hipertensa, né? Ou está com a pressão alta naquele momento, né? Então, a gente vai vendo. A gente não tem dados específicos do paciente, mas a gente tem condição de avaliar algumas coisas superficiais, né? E algumas situações específicas. Cefalexina, então, o paciente provavelmente está tratando uma infecção, né? É uma dose 500 mg de 6 em 6, né? Uma dose factível. Agora, será que é a dose certa para ele? Será que ele tem insuficiência renal? Será que não precisa de uma correção de dose? Não tem como inferir porque eu não tenho acesso ao prontuário. Se eu tenho acesso ao prontuário, eu tenho condições de fazer revisões mais profundas, né? Análises mais profundas, certo? Furosemida, né? 40 miligramas. Aqui tem uma dose um pouco fora do comum, né? Apesar de estar dentro da faixa terapêutica da furosemida. Não tá acima da dose máxima. Tem 80 miligramas 7 horas da manhã e 1 miligrama, e 40 miligramas 4 horas da tarde. Então, você tem uma dose maior de manhã e uma dose menor à tarde, né? Ou seja, um regime posológico pode ser considerado incomum, né? Mas será que é uma especificidade desse paciente? Né? Cabe a gente ligar e perguntar, eu queria confirmar essa dose e tal, porque a gente está com uma posologia incomum, apesar de estar dentro, né? Não é um problema, né? Isso pode ser feito, né? É desejável, é um filtro de segurança, né? Espironolactona também, ou seja, furosemida com espironolactona, a gente já começa com digoxina, a gente já começa a imaginar provavelmente um paciente de insuficiência cardíaca, né? Congestiva, né? Captopril regular também, captopril oral uma vez ao dia só de manhã. Essa dose está, né? Captopril uma vez ao dia, será que o paciente só faz hipertensão de manhã, né? É uma posologia que captopril pelo menos duas vezes ao dia, né? A posologia, porque o captopril não tem meia vida para ser dose única diária, né? Então isso seria, por exemplo, uma situação em que pode ser que seja uma particularidade desse paciente. Difícil, né? Mas que cabe a gente já fazer, com essa avaliação crítica, a gente já pode, né, confirmar com o prescritor e discutir com ele as possibilidades, se é isso mesmo, se há alguma particularidade, né? Isso é útil, né? E a forma como você entrega a informação, isso também a gente discute muito na farmácia clínica, não vão aprofundar muito. A forma como você entrega, a forma como você discute com o médico, né, com a equipe de saúde, ela faz parte daqueles vínculos que eu estava falando, de equipe multiprofissional, né? Você está ajudando a vigiar, você é uma barreira, inclusive, de segurança, né? Um auxílio à tomada de decisão também, né? Por que não? Tomada de decisão médica. Varfarina, ou seja, o paciente anticoagulado, com insuficiência cardíaca, né? Provavelmente, enfim, ou fez uma trombose ou tem uma fibrilação atrial secundária a essa insuficiência cardíaca, né? Já dá de olhar mais ou menos a cara da prescrição, a gente pode inferir, imaginar algumas coisas com relação a esse paciente. Então, varfarina, um festival de interações. Então, vamos lá. Se eu tivesse disponível tempo, né? Tem isso também, né? Às vezes você está processando muitas prescrições para distribuir para o hospital e o tempo disponível com a força de trabalho que você tem de farmacêutico, você não tem condição de fazer avaliações muito profundas, né? Mas nesse caso, por exemplo, se a gente cruzasse, né, com uma boa base de dados de interação medicamentosa, cruzasse todos esses medicamentos e apontasse, né, fizesse observações com relação às interações potenciais, né, o que deve ser monitorado, né? Isso seria importante, poderia ser útil também para a tomada de decisão médica, né? Então, também é uma possibilidade, certo? Então, são essas variáveis, assim. É claro que é aquela coisa, dependendo do contexto de trabalho, de estrutura que as pessoas têm, que disponíveis nos serviços, né? Alguma coisa você tem que fazer, né? Sempre dá para fazer alguma coisa, tem que dar, porque isso é uma atribuição nossa. Por exemplo, esse captopril 12,5 aí, uma vez ao dia, né? Se isso passar por mim,
uma avaliação farmacêutica não chamar a minha atenção, aí é um problema, né? Porque é uma dose claramente fora da posologia usual, e a menos que seja uma exceção, é importante a gente checar essa dose com o médico, né? Observe que eu não falei nunca erro, né? Erro assim, de cara, eu vou cravar que é um erro, sabe? É claro que tem situações que são muito gritantes, né? Doses muito fora, que o cara digitou errado, com certeza, né? Mas, assim, você tratar as coisas como erro, sem negociar, sem conversar antes com o cara que tomou essa decisão, pode ser precipitado e pode ser meter os pés pelas mãos, certo? Mas isso é uma reflexão que a gente também faz para a farmácia clínica, certo? Então, o objetivo dessa parte foi a gente discutir essa relação, né, essa análise da prescrição básica, né, e o que a gente pode fazer dentro do contexto da farmácia hospitalar, e já apontando para um olhar de cuidado farmacêutico sobre a prescrição médica. A gente tem aqui também, eu ia ilustrar, a gente lá no hospital também tem prontuário eletrônico, né? Então, isso lá no HU a gente tem bastante orgulho disso, que a gente tem prescrição e prontuário eletrônico. Então, a gente tem acesso ao prontuário lá de dentro da farmácia, né? Em muitos lugares você tem, os prontuários são de papel, né? Impressos, né? Ou escritos à mão. Então, se você não tiver lá dentro do posto de enfermagem, né? Você não tem acesso. No hospital a gente tem acesso a eles. Eu não tinha nem lido exatamente com detalhes o que o paciente tem, mas vocês vão achar que não vão acreditar, lógico, mas olha aqui, ele tem aquilo que a gente estava falando, né, uma cardiopatia reumática, né, uma insuficiência cardíaca, ou seja, que é uma insuficiência cardíaca em última análise, né, de origem reumática, né, o motivo da internação foi síncope esclarecer, e tem celulite em pé direito, ou seja, uma infecção no pé direito, que está tratando com aquela cefalexina lá. Fibrilação atrial, que eu tinha falado também, né, e anticoagulação e tal, D5 do antibiótico, e aqui sim é detalhes sobre o estado clínico do paciente, né, e aí sim a gente tem condição de fazer referências mais profundas sobre avaliações mais profundas sobre a farmacoterapia, né? Mas, de novo, tem tempo, né? Você tem tempo para fazer isso? Imagina um farmacêutico de plantão que tem 100 prescrições para analisar, né? Para poder mandar para distribuição, para separação, preparo das doses, né? Ele vai ter tempo de fazer isso com profundidade? E tem esse equilíbrio entre a profundidade e a produtividade, também é um desafio para o farmacêutico dentro do hospital. Certo? Então é isso sobre a avaliação de análise de prescrições. Era isso que eu queria dizer. E um abraço a todos. Até a próxima.